Aleluia. Antes de a gente sentar, vamos estar buscando a Deus em oração, em nome de Jesus. Obrigado, Pai Santo, pelo momento que o Senhor nos concede. Como é gostoso a gente poder louvar o Teu nome, juntos como corpo, como igreja, com os irmãos, ó Deus. E é gostoso, é agradável, e nós queremos Te louvar e Te agradecer por esse privilégio. Queremos agora pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê um coração atento a tudo aquilo que o Teu Espírito Santo continuará fazendo nesse lugar. Fala, Pai, ao coração de cada um de nós, que haja mesmo um fluir e um mover do Senhor no compartilhar da Tua palavra, e que o Senhor, e somente o Senhor, possa alcançar agora, Pai, os corações aqui presentes. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Aleluia. Graças a Deus por um louvor tão gostoso. E como é gostoso a gente poder ministrar seguindo um louvor que enche o nosso coração de alegria, né? Isso faz toda a diferença. E eu queria compartilhar hoje com os irmãos algo que rotineiramente a gente já tem falado aqui, temos compartilhado, que como cristãos, a importância, nós precisamos estar muito atentos àquilo que tem sido o nosso dia a dia em relação à nossa vida espiritual. A gente sempre tem compartilhado aqui, né? O mundo que a gente tem vivido hoje é um mundo com tanta agitação, com tanta coisa acontecendo, que é muito fácil a gente se distrair com as coisas, com as atividades, com as pressões, com as responsabilidades que todos nós temos, e parece que cada dia que passa, essas responsabilidades aumentam. E é muito comum, então, a gente ficar assim, muito envolvido com esse tipo de coisa, e a gente, às vezes, deixa a realidade espiritual das nossas vidas um pouco deixada de lado. Isso é perigoso. É perigoso porque nós somos homens e mulheres de Deus, somos cristãos, e como cristãos, nós temos que estar atentos àquilo que acontece espiritualmente na nossa vida. E nem tudo que acontece espiritualmente na nossa vida é visível a esses olhos naturais. E por isso a gente se distrai. A gente se distrai muito com o que vê, com o que sente, com o que acontece diante de nós, com o que se passa diante de nós. E ao nos distrairmos com isso, a gente fica um pouco prejudicado com a realidade espiritual que não necessariamente a gente está atento. Então nós precisamos estar conectados, ligados, para que essas coisas espirituais não venham ser banalizadas por nós, que não venham ser largadas de qualquer forma, porque, como cristão, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, às vezes a gente tem aquela mania de achar que porque nós estamos indo bem, porque nós temos uma vida tranquila, ou porque que nós temos controle do que está acontecendo conosco, porque nós temos capacidade, porque nós temos vivido dias onde as coisas estão debaixo do nosso controle. A gente acha que, por causa disso, a vida espiritual também está de acordo. E isso não é necessariamente uma verdade. Não é porque lá em casa está tudo tranquilo, não é porque no meu trabalho as coisas estão indo bem, não é porque tudo parece estar dentro daquilo que é o conforme do que a gente pediu para Deus, que quer dizer que espiritualmente as coisas não estão acontecendo, ou que espiritualmente não existe algo contrário, ou tentando nos aniquilar, nos acertar, porque essa é a realidade espiritual que a gente vive. Então, queridos, por mais que você tenha uma boa comunhão com Deus, nada garante a nós uma proteção ou um escudo que nos impeça de ser tentados, rodeados e perturbados pelo diabo e todos os seus comandados. Então, eu posso estar muito bem com Deus. Aliás, quanto melhor eu estou com Deus, mais o diabo vai tentar me afastar da presença dele. Então, às vezes a gente acha, porque todas as coisas estão bem, então espiritualmente eu estou guardado, cuidado, protegido, e lógico que Deus quer fazer isso com cada um de nós, mas o inferno vai estar sempre maquinando, para que quanto mais perto eu esteja de Deus, eu possa ser atingido de alguma forma para me afastar da presença dele. Isso fica muito claro em alguns versículos bíblicos. Se a gente for lá em 1 Pedro 5,8, o versículo que é muito conhecido, Pedro nos exorta dizendo: estejam alertas e vigiem. Então veja, amados, um apóstolo
que escreve um livro, uma carta que é colocada aqui nas Escrituras, porque é orientado, é instruído, é inspirado por Deus. Então ele fala para cada um de nós, estejam atentos e vigiem. Por que ele fala isso? Aí ele completa, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Esse é o inimigo. Então, por mais que as coisas pareçam estar legais, por mais que a gente tente passar uma impressão de que a nossa vida está bem, o nosso inimigo está à volta, está ao redor, rugindo como leão, e não bobeia não, porque qualquer distraída sua, ele vai tentar te devorar. Essa é a realidade espiritual. Então, ser um crente fervoroso, ser um homem de oração, ser uma mulher de estudo bíblico, não afasta o diabo de nós, pelo contrário. Ele vai estar sempre tentando fazer com que nós estejamos distraídos em algum momento, para que ele nos consiga pegar e fazer alguma coisa que nos afaste, nos impeça de viver a beleza daquilo que a gente tem vivido com Deus. Paulo, o apóstolo também, na sua carta aos Efésios, ele declara, Efésios 6, 11 a 12, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E o mesmo Paulo, nessa mesma carta, lá no capítulo 4, versículo 27, ele diz, não deem lugar ao diabo. Por quê? Porque o que o diabo está querendo em todo o tempo é achar um espaço, uma abertura, uma possibilidade para estourar e arrebentar com as nossas vidas. Então, isso nos leva a entender que, como cristãos, sem exceção, espiritualmente, nós vivemos uma realidade de guerra mesmo, porque o inferno está maquinando contra nós, o inferno trabalha dia e noite tentando arrebentar com cada um de nós. Então, espiritualmente, nós temos que ter a consciência que nós precisamos vigiar, guardar, vestir uma armadura. Por quê? Porque é uma guerra que não tem, em momento algum, uma trégua. Porque o diabo, o inferno, enquanto ele estiver livre para trabalhar, ele vai fazer isso contra a sua vida, contra a minha e contra qualquer pessoa que recebeu Jesus no seu coração. Então, eu quero te lembrar que todo cristão vive uma realidade de guerra. Querendo ou não, aceitando ou não, concordando ou não, nós vivemos uma realidade de guerra. Então, diante disso, dessa realidade, dessa condição espiritual onde um inimigo está constantemente batalhando contra nós, o que nós precisamos fazer como cristãos? O que resta a nós? O que nós podemos fazer de acordo com a palavra de Deus nos ensina, de acordo com aquilo que é revelação do Pai? O que nós precisamos fazer? Primeiramente, não ignore essa realidade espiritual. Toda vez que nós ignoramos um ataque maligno, toda vez que nós ignoramos que ele está ao nosso redor tentando nos tragar, tentando nos devorar, nós fazemos com que o trabalho dele se torne mais fácil. Porque é muito fácil lutar contra quem acha que não tem guerra. Porque quem acha que não tem guerra, não trabalha no sentido de se preparar para ela. Quem acha que não está acontecendo nada espiritualmente falando, se coloca numa posição muito vulnerável para o inimigo chegar e aprontar e fazer o que ele bem entende. Então nós temos que ter a realidade de que essa guerra não pode ser desconsiderada. Nós não podemos, isso é papo do pastor. Porque a guerra existe, o inimigo continua batalhando, e ignorá-lo é simplesmente aliviar, é simplesmente favorecer o trabalho dele contra as nossas vidas. Então, quer você queira, ou quer que você concorde ou não, goste ou não, essa realidade acontece porque a palavra de Deus nos fala a respeito disso. Segundo, fica claro também que espiritualmente, nós estamos diante dessa situação de guerra, e que quanto mais eu me preparo para ela, mais condições eu tenho de resistir a todas as investidas que o maligno tem tentado contra a minha vida e contra cada um de nós. Quanto mais eu me preparo para isso, quanto mais eu me armo com as armas que a palavra de Deus nos mostra, nos revela, nos ensina, mais eu tenho condição de ficar
fortalecido nessa situação. Agora, problemas, angústias, dificuldades que você está passando, que você está vivendo no seu dia a dia, são simplesmente facetas da guerra espiritual que está acontecendo. Às vezes a gente acha que o problema é porque é normal esse tipo de problema. No trabalho a gente sempre tem problema. Nos relacionamentos nós sempre temos problemas. No dia a dia a gente sempre vai encarar isso. E se a gente encarar isso como coisas naturais, nós estamos ignorando uma realidade espiritual. Esses problemas, essas dificuldades, essas angústias, essas depressões, essas coisas que a gente está vivendo, são, na verdade, parte de uma guerra espiritual que nós precisamos enxergar, que a gente precisa visualizar para dar conta de vencê-las e nos posicionarmos adequadamente naquilo que está acontecendo à nossa volta. E o mais crítico é que muitas vezes as armas que a gente tem tentado usar contra as guerras espirituais que estão acontecendo são armas naturais. Então, se eu pego uma arma natural, uma coisa que talvez eu acho que eu sou bom, uma coisa que eu acho que eu tenho condições, que eu tenho preparo, que eu tenho prática, e querer usar essas armas nas regiões celestiais contra os inimigos espirituais, não vai funcionar. Não adianta você estar armado dentro da sua casa, não adianta você ter cartucheira, revólver, fuzil, AK, não sei das quantas, isso não vai funcionar contra uma realidade espiritual. As armas que nós temos que usar contra essa guerra espiritual, elas também são espirituais. E tem um texto que eu gosto muito da palavra de Deus, está lá no livro de Êxodo, quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 17, que fala a respeito de uma guerra, que fala a respeito de uma realidade de guerra. Nesse caso, é uma guerra física do povo de Deus, mas que nos mostra e nos retrata a condição espiritual que está por trás disso. Esse texto começa lá no capítulo 17 de Êxodo, a partir do versículo 8. Diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Todo mundo achou aí? Capítulo 17, a partir do versículo 8. Estamos no versículo 9 aí, ó. Final do 9. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra, colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Veja que interessante, que essa realidade é uma realidade de uma guerra que aconteceu. Aliás, essa foi a primeira guerra do povo de Israel quando eles saíram do Egito. Eles estavam então sendo direcionados por Deus para a terra prometida, estavam andando no deserto, e sem nenhum motivo, os amalequitas então vieram contra o povo de Israel. Israel não provocou, Israel não fez nada que pudesse justificar essa intenção dos amalequitas de guerrear contra eles. Talvez foi simplesmente pelo que os amalequitas pensaram: um povo novo está passando aqui, e eles vão querer pegar os nossos lugares, e já saíram para a guerra contra os israelitas. Então, aquele povo, eles simplesmente se jogaram contra Israel, atacaram Israel, e essa guerra, então, foi caracterizada como a primeira barreira do povo na caminhada deles do Egito para a Terra Prometida. Mas esse texto fala de algumas características interessantes do que aconteceu. Porque, ao mesmo tempo que era uma guerra natural, uma guerra humana, nós vemos aqui algo espiritual acontecendo. Porque Moisés chega para Josué e fala assim: Josué, pega os homens de guerra, junta aí um exército, e vão partir para cima dos amalequitas que estão chegando.
Josué então prepara esse exército e começa o combate. E aquele combate começou, e Moisés entendia que, como representante de Deus junto àquele povo, ele precisava interceder. E ele subiu para o monte. Moisés não pegou espada, Moisés não pegou arma, Moisés pegou uma vara. A vara que Moisés pegou foi uma vara que em várias situações Deus usou para mostrar o seu poder. E aquela vara era o símbolo da manifestação do poder de Deus através da vida de Moisés. Então Moisés sobe para cima do morro com aquela vara, entendendo que ali ele estava cumprindo um papel importante espiritual em relação à guerra que estava acontecendo. Mas graças a Deus que subiram com ele mais 2 homens, Arão e Hur. Por quê? Porque o texto fala que enquanto Moisés mantinha sua mão levantada, Josué vencia a guerra. A hora que ele cansava a mão, que é natural, ele já era de idade, mesmo não sendo de idade, você pode ser jovem o quanto for, se você levantar sua mão, eu te garanto que depois de 5 minutos você já está querendo abaixar essa mão o mais rápido possível. Por mais que você esteja fazendo academia. E aí Moisés levanta sua mão, mas quando ele cansava e a mão abaixava, invertia lá embaixo, na batalha. Josué que estava vencendo, de repente, quando a mão de Moisés abaixava, os amalequitas começavam a prevalecer contra Israel. Moisés levantava de novo a sua mão, invertia de novo aquela situação. Ao ponto de Moisés ser ajudado por Arão e Hur, quando eles perceberam que Israel só vencia enquanto a mão de Moisés estava sendo levantada. Eles pegaram uma pedra, sentaram Moisés, e as 2 mãos de Moisés então levantaram, e um ficou de um lado, o outro ficou de outro, segurando aquela mão, para que ela não se abaixasse mais, para que de maneira alguma os amalequitas pudessem vencer o exército de Israel, comandado por Josué lá embaixo, no vale de Refidim. Então veja que teve uma manifestação espiritual nesse momento, porque foi a mão de Moisés estendida, que espiritualmente forçou, gerou a manifestação do poder de Deus para que aquele exército lá embaixo vencesse. E isso é muito comum, isso que eu quero trazer para as nossas vidas, para que a gente entenda que da mesma forma, às vezes as nossas lutas, às vezes os problemas que nós estamos enfrentando, às vezes as dificuldades que a gente está vivendo, são situações onde nós precisamos desse mesmo entendimento do que aconteceu aqui. Porque nós vemos 3 pontos distintos para que Israel ganhasse essa guerra. Nós vimos homens dispostos a lutar com Josué, nós vemos um homem estendendo a mão para ser a manifestação do poder de Deus, e vemos homens ajudando esse homem a fazer com que a vitória prevalecesse. 3 situações. Nós temos aqui o papel de Josué, que efetuou o combate propriamente dito, que empunhou as suas armas, que pegou o que precisava. Nós temos aqui um Moisés, com a vara de Deus, e sendo instrumento da manifestação desse poder, quando estendia suas mãos. E nós vemos homens como Arão e Hur, que seguraram, sustentaram os braços de Moisés, para que essa vitória pudesse ser estabelecida. Agora vamos ser sinceros conosco, vamos ser sinceros com o nosso próprio coração. Quantas vezes nós estamos em situação de guerra? Quantas vezes nós estamos vivendo situações dentro de casa, individuais, pessoais ou coletivas? Às vezes o problema não é só seu, o problema é da sua casa, o problema é do seu trabalho, o problema é da sua firma, o problema é muito maior do que se fosse tão somente seu. Porque às vezes a gente acha que quando o problema é só meu, é fácil porque não tem consequência para a vida de ninguém. E aí a gente acha que a gente consegue dar um jeito. Mas, se a gente for pensar naquilo que aconteceu aqui no Vale de Refidim, com Josué, Moisés, Arão e Hur, nós vamos refletir algumas coisas que são importantes. Primeiro, nós precisamos parar com essa mania de achar que a guerra não existe, que as situações espirituais não consistem numa guerra. Quando a gente identifica que existe e está acontecendo uma guerra, nós precisamos também refletir que nós não fomos chamados para vencer uma guerra sozinhos. Às vezes o problema que você está passando é de cunho pessoal, é algo talvez íntimo, é algo que você pensa o seguinte, é só meu, ninguém precisa ficar sabendo. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que você está precisando às vezes é de alguém que possa estender a mão
e manifestar de Deus a sua vida o poder que vem do alto. Às vezes o que você está precisando é de alguém que ajude essa pessoa a fazer isso por você, enquanto você está lá embaixo, lutando com as suas próprias armas, como Josué estava fazendo. Às vezes a gente precisa cair a ficha de que sozinho, já tem anos às vezes que nós estamos lutando com algumas coisas, não é verdade? Quem aqui tem problemas que você, parece que ele vai e volta? Só eu que tenho isso, ou todos nós temos aqui? E às vezes você já passou 10 anos tentando lutar com um problema, e até hoje você acha que você vai vencê-lo sozinho. Não parece ser uma ilusão? Se você não venceu ele em 10 anos, será que nós vamos vencer nos próximos 10? Nos próximos 20? Mas sabe qual que é o problema, queridos? Nós nos fechamos e a gente acha que a gente é suficientemente adequado para uma guerra sozinho. O inferno está todinho maquinando contra a sua vida e você acha que você sozinho você dá conta. E às vezes a gente banca o espiritual, que você fala, sozinho não, Deus está comigo. Não, Deus está com todos nós, queridos, sempre. Mas isso não quer dizer que você tem que enfrentar os seus inimigos sozinho. Nós precisamos de ajuda. Às vezes nós achamos que só Josué daria conta numa guerra. Às vezes a gente acha que só Josué, convocando bons homens de guerra, seria suficiente para acabar com o exército amalequita. E isso não é verdade. Às vezes a gente confia no poder de guerra que nós temos para enfrentar determinadas situações. Josué era um homem de guerra. Josué, e nós vamos ver aqui depois, quantas outras lutas que eles venceram. Josué comandando aquele povo na terra prometida. Mas deixa eu te falar uma coisa, nem sempre Josué vai conseguir vencer as suas lutas, só porque acha que é bom no manejo da espada. Quando a gente amadurece, nós até aceitamos alguns Moisés para interceder por nós. E às vezes a gente acha que ele também pode fazer isso sozinho. Então a gente busca, a gente chama alguém e fala assim, olha, eu queria que você intercedesse por mim. Ore por mim para que eu possa vencer as minhas lutas, para que eu possa vencer as minhas guerras. E a gente acha que tendo Moisés já é o suficiente para declarar a vitória contra os nossos inimigos. E pelo texto a gente vê que se Moisés estivesse sozinho lá, os amalequitas prevaleceriam contra Israel. Nós precisamos então ter a maturidade para entender que nem Josué consegue fazer isso sozinho, nem Moisés consegue fazer isso sozinho, e nós vamos precisar de mais gente nos ajudando. Moisés, por mais que estivesse com a vara de Deus ali nas suas mãos, por mais que tivesse a boa intenção de ser instrumento de Deus na manifestação do poder ali naquele vale, ele não conseguiria ter feito isso se estivesse sozinho. Ele precisou, e nós precisamos de Arões, se é que a gente pode pôr plural em nome, de Arões e Urs, para nos ajudar nas batalhas. Moisés não pode ficar sozinho, ele precisa ter esses homens segurando os seus braços. Josué não pode lutar sozinho, ele precisa ter esses homens em cima do morro, intercedendo e declarando a vitória. Então, o que acontece conosco é que a gente demora demais para perceber, e às vezes nem percebe, a necessidade de todo esse grupo unido para estabelecer uma vitória contra o inimigo e contra todas as hostes celestiais que estão batalhando contra nós. A gente demora demais a concluir que a gente precisa de Josués, de Moisés, de Arões e de Urs, para que a vitória seja estabelecida. Eu não sei qual que é a sua guerra, eu não sei qual tem sido a sua, sabe assim, aonde que o inimigo tem investido contra você. Porque ele vai investir contra você naquilo que é a sua área mais frágil, pode ter certeza disso. Não quer dizer que o diabo vai trabalhar contra nós exatamente igual, sabe por quê? Porque em alguma área eu sou mais forte que você, e em alguma área você é mais forte do que eu. Então, o diabo consegue perceber aonde está a minha fragilidade e a sua. Então, contra mim, ele vai trabalhar naquilo que é a minha fragilidade, que não necessariamente é igual à sua. Agora, naquilo que nós somos fortes, nós temos que estar atentos, lógico, mas naquilo que nós somos frágeis, é exatamente o calcanhar de Aquiles que nós temos, onde o inimigo vai tentar trabalhar. E por isso nós precisamos conhecer essa realidade espiritual, para não tentar enfrentar esse inimigo de forma descuidada, sabe, assim, de qualquer jeito, ou sozinho. O inimigo vai estar sempre ao nosso derredor. Quando Pedro fala, ficais atentos e vigiem, porque o inimigo, o diabo, está ao nosso redor,
rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Quem fica ao nosso derredor? Então, amados, eu não quero falar isso para te assustar, não quero falar isso para te desanimar, mas a verdade é que espiritualmente, nós estamos sempre cercados pelos inimigos. O diabo está sempre procurando aonde que o César vai pisar na bola, aonde que ele vai dar brecha, aonde que ele vai abrir uma oportunidade para eu poder atacar contra ele. O diabo vai estar constantemente fazendo isso. Aonde que eu estou vulnerável para que ele estabeleça algo que possa me destruir. Porque Pedro fala que ele vai estar sempre ao meu redor procurando um momento para me devorar. Não é para me incomodar, não é para me assustar, não é para me dar dor de cabeça, é para me devorar. Porque é isso que o diabo quer. Se o diabo pudesse e Deus permitisse, ele destruiria um a um de nós, cristãos. Acabaria com cada um de nós, para que o plano de Deus não fosse estabelecido. Agora, Deus nos protege? Sim, claro. Mas nós precisamos estar atentos na realidade espiritual que está acontecendo à nossa volta, para que a gente não dê, vazão para o que o inimigo das nossas vidas está querendo fazer. Então é importante lembrar que essa guerra espiritual, ela tem dois universos. Ela tem um universo individual e ela tem um universo coletivo. O individual, porque o diabo está ao nosso derredor, cada um de nós. O diabo está pelejando e tentando alguma coisa. Mas nós precisamos entender também que nós somos parte do corpo de Cristo. E como parte do corpo de Cristo, nós formamos a igreja. E como igreja, o diabo também peleja coletivamente contra a igreja. Então, toda vez que eu penso simplesmente daquilo que o diabo pode fazer contra mim, eu estou sendo limitado na minha visão. Porque eu preciso perceber que como parte da igreja, e quando eu estou falando da igreja, eu não estou falando aqui do Caraíba, na Avenida Presidente Médici, não. Eu estou falando da igreja de Cristo, onde nós, os nossos irmãos que estão em todas as outras igrejas por um mundo afora, e todos aqueles que confessam a Jesus Cristo, a igreja de Cristo. Eu tenho que ter consciência de que quando o inimigo me afeta, ele afeta também diretamente a igreja. Então eu não posso simplesmente ficar descuidado, porque quando eu sou afetado pelo diabo, eu estou deixando a igreja, o corpo de Cristo ser afetado. Por isso que a palavra de Deus fala que se uma parte do corpo sofre, o que acontece? O corpo todo sofre. Então eu não posso ser egoísta pensando que tão somente esse é o problema meu. Se eu estou sofrendo, se eu não estou, se o diabo vai me devorar, ou se não vou, esse é problema meu. Não, não é problema meu mais. Porque eu sou parte de um corpo. Tudo que eu faço, e que faço, que os corpos venham a sofrer porque eu sou parte desse corpo, eu estou prejudicando o corpo como um todo. Então, esse universo da guerra espiritual, ele tem a dimensão individual, mas ele tem a dimensão coletiva que precisa ser vista. Então, em nome de Jesus, queridos, nós não podemos ser egoístas a ponto de pensar o seguinte: isso é problema meu, se o diabo aprontar comigo, ninguém tem nada com isso. Não, tem sim. Porque tudo que acontecer que o diabo fizer comigo, eu vou refletir no corpo de Cristo. Então, nós precisamos estar saudáveis para que o corpo esteja saudável. Então, eu tenho que pensar que deixar o inimigo vencer alguma batalha na minha vida, eu estou prejudicando vocês aqui, ó, e vice-versa. Eu tenho que entender que o meu andar descuidado, o meu andar de qualquer jeito na vida espiritual, eu estou afetando a vida de vocês, e vocês fazerem isso, estão afetando a minha vida, porque nós somos parte do mesmo corpo. Então, por amor uns aos outros, nós temos que lutar contra toda e qualquer iniciativa maligna de destruir a nossa vida, para que eu possa preservar a comunhão, a saúde do corpo de Cristo, onde nós estamos, sendo bênção na vida uns dos outros, como Deus quer que nós sejamos. Posso ouvir um amém? Então, a minha responsabilidade individual, ela é muito grande na consequência coletiva. A igreja depende da minha saúde, da minha disposição de andar firme com Deus e não deixar que o inimigo que está ao meu derredor venha ter qualquer vitória sobre a minha vida. Então, nós precisamos estar sempre atentos às artimanhas malignas. Então, eu preciso estar sempre atento para não cair nas tentações, porque quando eu caio numa tentação, quando eu peco, quando eu deixo ser levado por aquilo que o diabo está fazendo, de alguma forma, eu estou minando, eu estou adoecendo o corpo.
Eu não posso ser egoísta e pensar que só eu que vou ser afetado, porque isso não é verdade. O alvo final de Satanás sempre vai ser a igreja de Cristo, para afetar Deus. Se Satanás pudesse acabar com todo cristão, com todo aquele que crê, ele afetaria diretamente a igreja e assim afetaria a Deus. Nós sabemos que Deus, no seu poder, no seu amor, Ele não permite Satanás fazer o que ele quisesse, senão esse mundo já tinha acabado. Tudo aquilo que Satanás faz, ele faz segundo a permissão de Deus. Se você ler o livro de Jó, você vai ver. Estava Deus lá, Satanás vem passeando, e Deus fala assim: ô Satanás, você viu o Jó? Vi. Você viu como é que ele é um cara firme? Vi. Mas ele é assim porque você não deixa acontecer nada com ele. Ele diz: não, então você pode ir lá e pode fazer qualquer coisa sem tocar o seu corpo. Ele vai, Jó, acontece um punhado de coisa e perde tudo. Aí, outro dia aparece Satanás andando lá perto do céu. Deus fala assim: viu meu servo Jó? Está vendo que ele está firme? Ah, mas ele está firme porque você não deixou tocar no corpo dele. Então você pode ir lá tocar, você não vai tirar a vida dele, mas tocar no corpo dele você pode. Aí ele volta lá, Jó fica doente, fica com chagas, com feridas no corpo inteiro. Então, a gente vê que o demônio não tem poder de fazer as coisas a seu bel prazer. Mas ele está pronto para fazer alguma coisa para destruir a igreja. E nós precisamos estar atentos, porque ele vai destruir a igreja, destruindo primeiramente cada um de nós. Então, nós precisamos lutar, nós precisamos estar entendendo, compreendendo que, como igreja, nós não podemos estar alheios à realidade espiritual do que está acontecendo à nossa volta. Nós precisamos estar sempre firmes, entendendo que o diabo vai querer aprontar alguma, e eu preciso estar firme para que ele não venha me alcançar com as suas tentativas, com as suas intenções, para que a igreja não seja prejudicada. Lógico, para que eu não seja, para que minha casa, para que a igreja não seja prejudicada. Então, seja a sua guerra particular, seja a guerra contra a igreja, o Senhor nos chamou para guerrearmos. Ele nos deu armadura, várias passagens bíblicas que nos mostram a respeito de que nós somos guardados, cuidados por Ele, para que a gente possa vencer e resistir a toda e qualquer tentação que porventura venha contra as nossas vidas. Então veja, o que é fantástico é que em todo o tempo o Senhor está atento. Se a gente for lá no versículo, o último versículo desse texto que a gente leu, a gente vê o seguinte, ele fala no versículo 16. O Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Quem que vai fazer a guerra contra os amalequitas? O Senhor. Sabe, queridos, Deus podia ter muito bem falado o seguinte: olha, de tanto em tanto eu vou permitir que Israel brigue com os amalequitas, para a gente ir destruindo os amalequitas devagarzinho. Então vocês ficam firmes aí, Josué, fica ali firme com as armas, Moisés fica firme com os braços, Arão, fica firme para segurar os braços de Moisés, que de tanto em tanto nós vamos dar uma apertada nesse povo. Não. O Senhor fará guerra contra os amalequitas. Nós temos que entender, a Bíblia fala que o Senhor é o nosso general. Então, toda batalha que nós nos colocamos nas regiões celestiais, ou seja, toda a guerra espiritual pela qual passamos, nós não estamos sozinhos. O Senhor é o nosso general, Ele tá disposto a vencer o inimigo, Ele vai vencer. Os dias do inimigo estão contados. A palavra de Deus deixa muito claro, os dias do inimigo estão contados. Mas, nós precisamos crer que até que tudo isso seja estabelecido, até que o Senhor volte, até que Jesus volte na sua segunda vinda, o inimigo está solto. Ele vai pelejar, ele vai trabalhar, mas o Senhor está conosco. Israel prevaleceu contra Amaleque, contra os amalequitas, porque Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse, e Deus deu condições para que Moisés estivesse no seu lugar, para que Arão e Ur estivessem no seu lugar, para que Josué estivesse no seu lugar. E foi no conjunto de tudo isso que a vitória foi estabelecida. Quando a vitória se estabeleceu, a Bíblia fala que Moisés construiu um altar, versículo 15. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. A palavra de Deus fala de vários nomes de Deus. Nesse momento aqui, porque aqui na nossa Bíblia já traduziu, na verdade, o nome que
que Moisés deu ao altar foi Jeová Nissi, que é um nome de Deus. Jeová Rafá, Jeová Chamá, Jeová Jirê, são nomes de Deus. Nesse caso, Moisés chamou aquele altar de Jeová Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira. E é interessante, não sei se os irmãos sabem, hoje é 19 de novembro. Hoje é dia da bandeira. Então, 19 de novembro, há muitos anos, é estabelecido como o dia da bandeira. E o que significa bandeira para nós? Então, o que é o papel de uma bandeira? Se a gente for analisar, a gente poderia ficar aqui fazendo um estudo só do que significa bandeira. Bandeira tem vários significados. A bandeira, ela determina, ela simboliza uma nação. Todos os países do mundo têm uma bandeira. Aquela bandeira significa, então, aquele país, é o símbolo daquele país. Você vê uma bandeira verde com um losango amarelo, um círculo azul, uma faixinha branca, umas estrelinhas, você sabe que é a bandeira do... Nossa, vocês estão muito ruins de história, de geografia. Do Brasil, não é? Cada país tem a sua bandeira. Lá em Israel não era diferente. Cada 3 tribos de Israel, quando estavam acampadas no deserto, porque eles demoraram 40 anos para chegar na Terra Prometida. E durante esses 40 anos, toda vez que a nuvem ou a coluna de fogo parava, que era o símbolo de Deus, eles tinham que acampar, montar o acampamento, montavam as tendas e ficavam ali o tempo que Deus queria. E quando eles se acampavam, tinha toda uma estrutura em volta do tabernáculo. Cada tribo tinha o seu lugar certo de ficar. Então ficavam 3 tribos ao norte, 3 tribos ao leste, 3 ao sul, 3 ao oeste. E cada uma dessas 3 tribos tinham uma bandeira que simbolizava, que representava aquele pessoal, aquelas 3 tribos. Então, todo o andar no deserto, eles foram representados por bandeiras. Bandeiras estão relacionadas, portanto, com a identidade. A bandeira é a identidade da nação. Você vê aquela bandeira, você sabe qual nação é. Você vê as bandeiras ali das tribos, você sabe quais tribos eram. Então, você vai no estádio de futebol, você vê a bandeira do time lá, você sabe, ali está a torcida do meu time ou do time adversário. Então, as bandeiras, elas representam, elas identificam o grupo de pessoas que estão associadas, ou politicamente, ou esportivamente, ou qualquer coisa parecida. Então, as bandeiras também definem um estado de espírito. Então, se você chegar no lugar e tiver uma bandeira no meio do mastro, o que significa? Luto. Então, a bandeira, ela traz uma série de informações para nós. E a bandeira também, ela traz quando uma bandeira é tremulada, ela traz uma visão, um sentido, um recado de alegria, de vibração. Então, você balançar uma bandeira, você está vibrando com alguma coisa, você está declarando a sua alegria com aquilo. Então, tudo isso a gente poderia ficar aqui discutindo várias funções, ou vários significados da bandeira. Mas a verdade é que a bandeira, ela traz esse sinal de posse, de identidade, do que somos e do que sentimos. E quando, então, Moisés estabelece ali, o Senhor é a minha bandeira, eu acho muito interessante. É um nome de Deus. Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Foi um marco, porque antes Deus fala para Moisés, escreva isso num rolo. Escreva o que aconteceu aqui num papel. O que tinha acontecido? Essa vitória. Onde Josué, Moisés, Arão e Ú tiveram papéis fundamentais para que aquilo acontecesse. Escreve isso no rolo, versículo 14. Como memorial. O que é um memorial? Para lembrança para aqueles que vêm depois. Moisés, então, é instruído por Deus para fazer o seguinte, olha, eu quero que você anote isso. Anote, deixe isso como memorial e declare a Josué. Josué, imagina o seguinte, você acha que Josué sabia que a mão de Moisés levantava e abaixava? Ele não tinha tempo para olhar para cima do morro. Moisés estava batalhando e ele pensava o seguinte, gente, eles estão vencendo. Opa, gente, nós estamos vencendo agora. Ixi, agora o negócio ficou feio de novo. Josué não sabia, então Moisés é instruído por Deus para declarar para Josué o que estava acontecendo. Declara a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos.
Então, tudo isso foi trabalhado. Moisés foi instruído por Deus naquilo que ele deveria fazer. Aí, depois que tudo isso acontece, Moisés constrói esse altar, declara, batiza aquele altar como Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. É como se Moisés estivesse falando o seguinte: essa vitória nossa aqui é porque nós temos uma identidade. Nós fomos vitoriosos porque nós somos um povo que tem uma bandeira, que tem uma identidade e que vibra com aquilo que essa identidade nos revela. E aí eu fico pensando, hoje é dia da bandeira. Somos brasileiros, então todos nós honramos a nossa bandeira, beleza. Mas, como cristãos, verdadeiramente, qual bandeira que nós temos levantado nas nossas vidas? Qual a bandeira que a gente tem tremulado? Qual a bandeira que representa a nossa identidade? Porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. Então, por mais que nós tenhamos a nacionalidade brasileira, espiritualmente falando, a nossa identidade é outra. Nós somos brasileiros de forma peregrina. Por quê? Porque a nossa identidade é uma identidade muito maior. Então, qual a bandeira que a gente tem segurado? Qual a bandeira que eu tenho tremulado? Que as pessoas batem o olho, vê a bandeira e falam assim: aquele cara é isso, é aquilo. Qual a bandeira que a gente tem tremulado? A bandeira da derrota? Primeiro que o derrotado não balança a bandeira. Quem balança a bandeira é o vitorioso. Mas qual bandeira que nós temos tremulado? Qual bandeira que nós temos empunhado, segurado? Quando as pessoas olham para nós e vê a bandeira que a gente está segurando, eles têm noção de quem somos? Qual que é a nossa identidade? Quando as pessoas olham para nós, eles vão falar o seguinte: opa, aquele lá é brasileiro ou aquele lá é um homem de Deus? Quando as pessoas olham para nós, eles vão falar assim: aquele lá é um vitorioso ou aquele lá é um derrotado? O que nós estamos passando por aqueles que estão à nossa volta? Como cristãos, nós temos levantado a bandeira do Senhor? Cantares 2:4 também declara uma coisa interessante. Ele fala: levou-nos à sala do banquete, porque a bandeira sobre nós é o amor. Eu tenho levantado a bandeira do amor, que é a bandeira de Deus. Porque se existe amor, o amor foi revelado, foi ensinado, foi mostrado e foi manifestado por Deus. O amor de Deus a nós, através de Cristo morrendo na cruz, mostrou o que é o verdadeiro amor. Fora disso aí, a gente tem visto muito nesse mundo afora paixão. Paixão desenfreada, paixão louca, paixão cega. Mas amor, o amor é revelado por Deus. E o que chega, o que leva as pessoas a quererem conhecer a Deus, é a manifestação desse amor através das nossas vidas. Ou seja, quando nós empunhamos a bandeira do amor, quando a gente empunha a bandeira de Deus, as pessoas começam a perceber: esse cara sabe o que é o amor, esse ama. Então, como é que as pessoas à nossa volta reagem com a bandeira que nós estamos empunhando? Será que as pessoas olham para mim e falam o seguinte: olha, se tem um cara que sabe amar, é o César. Se tem um cara que sabe amar, é você. Porque eu vejo nas suas ações, eu vejo na sua postura, eu vejo na sua identidade a manifestação do amor de Deus. Que bandeira que nós estamos empunhando, querido? Que bandeira que nós estamos firmando e segurando? Temos revelado aos outros que somos vencedores e tremulamos a nossa bandeira? A minha oração é para que durante todos os seus dias, a bandeira do Senhor seja a marca do seu viver. A bandeira do amor seja a bandeira que você esteja sempre empunhando, aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja. Empunhando aquilo que faz com que os outros saibam quem você é e qual que é verdadeiramente a sua identidade. 19 de novembro, dia da bandeira. Que bandeira, então, que nós vamos segurar, queridos, para que os outros saibam quem verdadeiramente nós somos. Guerra, pode ter certeza que ela vai continuar.
Nós só vamos ficar livres da guerra por 2 motivos. Ou quando você morrer e for para a glória, ou se você não morrer e Jesus voltar, isso também fica resolvido. Mas fora esses 2 momentos, a guerra vai ser uma constante na sua vida e na minha. E espiritualmente nós vamos estar sempre com os inimigos rodeados à nossa volta, tentando fazer com que alguma situação aconteça para que eles possam prevalecer. Para que a gente possa ser, sabe assim, puxado para baixo. Para que seja removida das nossas mãos a bandeira da nossa identidade. Para que de alguma forma a bandeira que a gente quer tremular não tremule mais. É isso que o inimigo quer. Você acha que o inimigo gosta quando a gente pega a bandeira do amor de Deus e todo mundo vê que nós somos aqueles que amam? De jeito nenhum. Se tem uma coisa que irrita o diabo é o amor. Se tem uma coisa que tira ele do sério, é o amor. Porque foi o amor que fez com que Jesus Cristo ressuscitasse dos mortos. Enquanto Jesus estava ali naquele túmulo, o inferno todo estava gritando, fazendo festa. Mas o amor de Deus prevaleceu e a ressurreição de Cristo foi o estandarte, foi a bandeira que foi erguida, balançada, tremulada, e fez com que a morte não prevalecesse. Isso que fez toda a diferença. E essa tem que ser a nossa bandeira. Amém, queridos? Quão dispostos estamos de empunhar essa bandeira, tremular e falar, nós somos esse povo. Nós somos aqueles que, apesar de tudo e de todos, nós vamos fazer prevalecer o amor de Deus. E aí é aquele versículo que eu gosto demais também, que aí os outros verão a Deus pela manifestação das nossas boas obras. Sabe o que são as suas boas obras, amados? As suas boas obras acontecem quando você se dispõe a segurar essa bandeira. Quando você empunha a bandeira do amor de Deus, quando você declara Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E aí a sua vida passa a ser um memorial escrito para aqueles que vêm depois. O que os outros vão ler com o que nós estamos deixando? Não é verdade? O que os outros vão ler? Qual que é o memorial que nós estamos deixando para aqueles que vêm depois de nós? Somos mais um no meio da multidão? Somos mais um sofrendo toda a realidade dos dias do pleno século 21 que vivemos? Ou somos aqueles que, pelas boas obras, faremos com que os outros glorifiquem a Deus? Eu queria deixar essa mensagem com você, para que você lembre da bandeira que você tem que empunhar, a bandeira que você tem que tremular. E eu queria orar com você. Eu queria declarar em nome de Jesus que nós somos aqueles que não vamos largar a mão da bandeira certa. Amém? Nós vamos ser aqueles que vão empunhar a bandeira e de longe eles vão olhar e vão dizer, opa, aquela é a turma do amor. Aquela é a turma do Jeová Nissi, o Senhor que é a minha bandeira. Feche seus olhos, querido. Eu queria orar com você nesse sentido. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar mesmo, Pai amado, que nas guerras que temos vivido, que temos enfrentado, sabemos que o inimigo anda ao nosso redor o tempo todo, o inferno não cessa as suas artimanhas contra nós. Pai, mas o Senhor nos fala na Tua palavra que toda a armadura necessária para resistir ao inimigo já nos foi dada, todas as armas, ó Pai, espirituais que precisamos já nos foi dada. E nós queremos, ó Deus, declarar mesmo que o Senhor é a nossa bandeira. Em nome de Jesus, nós rejeitamos e repreendemos tudo aquilo que tem removido dos nossos corações, da nossa consciência, do nosso entendimento, ó Pai, que tem tirado de nós a certeza, a convicção da realidade espiritual nas nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que o inimigo quer trabalhar quietinho, sem alarde, e quanto menos a gente pensar nisso, melhor. Mas nós sabemos, ó Deus, que essa realidade espiritual acontece, e queremos estar atentos. Nos dê mesmo, ó Pai, a atenção, como Tua palavra fala, nós queremos vigiar e estar atentos, sabendo do que está acontecendo à nossa volta. Para que, ó Pai, revestidos da Tua armadura, nós sejamos
totalmente adequados a essa batalha, Senhor. E te pedimos, ó Pai, que nós tenhamos consciência também, que não estamos sozinhos nisso. Que nós possamos, ó Pai, depender uns dos outros nessas batalhas. Que possamos ser Josué para alguns Moisés, que possamos ser Moisés para alguns Josués, que possamos ser Arão e Ur para alguns Moisés, ó Deus, e assim por diante. Pai, que nós possamos viver o corpo de Cristo, entendendo que um ajuda o outro, um Pai declara ser forte ao outro, para que juntos nós sejamos mais do que vencedores naquilo que temos vivido. Para que o corpo de Cristo, ó Pai, seja fortalecido, para que o corpo de Cristo seja saudável através de cada um de nós. Pai, permita que todo esses pensamentos contrários a Deus, que todo o sentimento que temos que nos afasta dessa realidade espiritual, seja tirado, Pai. Nos dê mesmo olhos para ver, ouvidos para ouvir o que o Senhor está fazendo à nossa volta. Nós queremos, ó Pai, estar atentos, porque muitas vezes o meu irmão que está batalhando, e eu posso ser o Moisés na vida dele. Pai, muitas vezes algum irmão está com as mãos estendidas, e eu posso ser aquele que vai sustentar essas mãos, esses braços, para que não se abaixem. Pai, que haja essa consciência entre nós, para que a bandeira do Teu amor possa tremular sempre nas nossas vidas, ó Deus, e que todos possam ver que nós somos parte de um time vencedor, de um exército vencedor, cujo general é o Senhor, Pai, cujo comandante é o Senhor. Que o Senhor nos dê graça, Pai, para vivermos essa realidade. Nos fortaleça, nos dê mesmo entendimento, discernimento, para que em todo o tempo sejamos os manifestantes da Tua glória, do Teu amor, Pai, e que essa bandeira tremule sempre nas nossas mãos, manifestando a Tua vitória. Ser assim com o Teu povo, ser assim com cada um dos nossos queridos aqui, Pai, ser assim conosco, Teu povo, nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém.